Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver pelo título, eu estou aqui hoje para falar sobre Game Fighters, aquele que é com certeza o maior RPG da história do RPG nacional, né? Na verdade é essa mesmo, mas não pelo motivo que vocês estão pensando, embora ele seja um jogo que eu gosto bastante. Mas ele é o maior porque ele é um RPG no formato pôster e naqueles pôsteres antigos. Então, na verdade, ele é assim, né? E você vai desdobrando, toma muito cuidado para não rasgar, e ele vira um RPG desse tamanho aqui, ó. Então, ele é bem grandão. Olha só. Uma, duas, três, quatro páginas sulfite, com mais 4 aqui, 8 frente e verso desse tamanho. Então, é o Game Fighters. Tá? Logicamente, o título foi uma piada. Mesmo porque, até onde eu sei, a Dragão Brasil lançou outros RPGs nesse formato na década de 90. E eu acredito que esse tenha sido o primeiro. Eles tinham lançado alguma coisa antes, mas eram cenários, né? Teve um cenário para vampiro, teve o Doom, que veio, acho que veio nesse formato. Mas era um cenário também. Agora aqui, galera, é um RPG completo com uma proposta bem simples. Como o próprio nome do jogo diz, isso daqui está muito bem conservado, né? Que é o de criar um RPG que simulasse aqueles jogos de luta, principalmente no estilo Mortal Kombat ou Street Fighter ou Double Dragon, essas paradas aí. E aqui a gente tem não só as regras, então olha só, vamos lá, galera. A gente tem as regras e o cenário. De um lado ficam todas as regras. E que regras são essas? Galera, nada mais é do que as regras do D&T original, do Defensores de Tóquio, de uma forma um pouco resumida, mas nem tanto, porque basicamente o Defensores de Tóquio, as regras caberiam tranquilamente nesse espaço aqui. O que tem é que tem poucas vantagens e desvantagens, mas o suficiente porque é bem focado nessa questão. E do outro lado a gente tem um cenário, que é um cenário mais barra aventura, porque ele é basicamente assim. Ele cria uma razão aqui, eu não vou dar muitos spoilers, né? Porque que é o Battle Zone. Acontece lá um evento que faz com que os lutadores de vários lugares diferentes tenham que entrar numa arena e competir. Basicamente isso. Essa arena é o Octagon. O octágono que vocês estão vendo aqui. E aí tem vários NPCs, tem algumas regrinhas aqui. E funciona muito bem, na verdade. É muito legal, eu tenho muita vontade de criar um jogo focado muito nessa questão de luta. Tem uma parte aqui que eu queria ver. É tão completo, galera, que tem até ficha de personagem. Então você tem aquelas coisas básicas do 3D&T. No caso era o D&T ainda. Que era força, habilidade, resistência, arma, poder de fogo, resistência. Aqui você tinha pontos que era do sistema antigo. Então hoje você vai pegar a 3D&T, você tem que distribuir 12 pontos, 20 pontos. Lá antigamente você tinha 200 pontos, 150, 250. E aí cada ponto de atributo custava 10 pontos totais. Dá na mesma, né? A matemática é praticamente a mesma. É só para justificar, quando você vê aqui as vantagens e desvantagens, elas têm custo 30, custo 40, 50 e logicamente não é dentro do 3D&T. É muito bacana isso daqui, então olha só. Foi criação do Gideon Flavius e do Paladino. Para quem não sabe, o Paladino, ele é o... Agora eu fiquei em dúvida, hein? O Paladino é o Marcelo Cassaro, era o Marcelo Cassaro. Ou será que era o... Como é que é o nome dele? Eu esqueci, o cara que foi editor da Panini também. Não, aquele era o Saladino, né? Enfim, né? Eu acho que era o Cassaro, mas pode ser que não seja. Eu sei que o mapa e as ilustrações são dele. E é isso, galera. Um marco na história do RPG, é um RPG em panfleto. Por que é tão marcante assim? Galera, hoje a gente tem RPGs em vários formatos. Você tem RPG Pocket Mode, você tem RPG de panfleto, que é uma onda que eu preciso entrar, que eu gosto demais. Eu tenho 2 aqui RPGs de panfleto que eu gosto muito, que é o Perdidos no Mundo da Fantasia, do Diogo, e o Caverna do Dragão, que eu não sei quem fez, eu não lembro se foi o Diego Farrá. Eu tô em dúvida, que é muito legal, muito bacana, é muito barato de imprimir, fica bonito.
Você tem até RPG em formato circular, né, que se eu não me engano é do Ensho, né? Mas naquela época não, naquela época tinha o padrão RPG, que eram livrões bem grandões, assim, tamanho A4 ou até maior, como os livros do GURPS, e não tinha tanta variedade assim. Então a Dragão Brasil começou a trazer, por exemplo, RPG em revista, como Defensores de Tóquio. Tinha algumas coisas alternativas, tinha os fanzines, tinha RPG em caixa de videocassete, mas era tudo muito localizado. Esse talvez tenha sido um dos primeiros RPGs num formato diferente, embora ele seja tamanho A4, que era basicamente um dos padrões assim da época. Por exemplo, Arcanum, Invasão, Trevas inicial, tudo. Não, Trevas era o formato americano, né? Eu acho que isso daqui foi de fato um dos primeiros RPGs num formato diferente, por mais que ele esteja dobrado, ele pareça isso. Na verdade, ele é um grande pôster. E é uma coisa, é um marco assim, é um marco com certeza, porque isso daqui chegou nas bancas do Brasil inteiro. Eu lembro que isso daqui chegou nas bancas, eu não comprei essa edição da Dragão Brasil, porque não era todo mês que eu tinha grana para comprar, e eu lembro de ter visto isso na banca e não pude comprar, e aí muito tempo depois um seguidor do canal aqui mandou, e junto com outros materiais mais antigos, tem umas revistas, tem algumas matérias de jornais, tem um mapa, assim, um material riquíssimo assim da história do RPG nacional, além de ser muito interessante para jogo mesmo. E então eu tenho jogado muito isso daqui, porque eu tenho um carinho muito especial pelo D&T, pelo 3DT, e é um marco da história do RPG. Eu fico muito feliz de ter isso daqui fisicamente, está muito bem conservado e eu me esforço para deixar nesse nível. Então esse é o Game Fighters, tá bom? Gente, para quem realmente está interessado nisso, então eu recomendo que vocês vão atrás do D&T, dos antigões, ou do 3DT, porque basicamente é a mesma coisa, tá? Acho que era... Isso daqui, olha só que interessante, embora não fosse comum na época, pelo menos não no Brasil, eu sei que já tinha lá fora, isso aqui nada mais é do que um fast play, um jogo rápido, uma introdução ao D&T, numa época em que realmente isso não era muito comum. A gente tinha isso, mas eram sempre na forma de uns produtos mais gourmetizados. Você tinha o First Quest, você tinha o Dragon Quest, que eram tipo introduções, mas não recebiam o nome de Fast Play. E isso talvez tenha sido um dos primeiros Fast Plays de fato lançados no Brasil, embora ele não receba esse nome, mas é justamente o que ele é. Fantástico isso daqui, muito bacana. Eu gosto muito da arte do Marcelo Cassaro, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu acho que ele desenhava e desenha muito bem. A colorização da Dragão Brasil eu sempre gostei bastante. Então, é isso, galera. O maior RPG da história do RPG nacional.